Nem todo erro é pecado, mas alguns erros, esses custam destinos. Existem decisões que não nos afastam de Deus imediatamente, mas nos afastam do futuro que Ele preparou para nós. Esaú só percebeu isso quando já era tarde demais. Ele não perdeu a promessa por ser uma pessoa má. Ele perdeu porque tomou uma decisão quando estava cansado e decidiu quando estava com fome. Hoje, talvez você não esteja vendendo um direito de primogenitura, mas pode estar trocando algo eterno por um alívio que dura só um momento. E se você sair deste vídeo sem entender o perigo disso, talvez acabe repetindo o mesmo erro de Esaú, só que com outro nome. Fique comigo até o final. A história de Esaú e Jacó é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas também é uma das mais mal interpretadas. Normalmente ela é contada de uma forma muito simples. Jacó era o escolhido de Deus. Esaú era um cara despreocupado. Fim. Mas a Bíblia não simplifica as coisas dessa forma. A palavra de Deus nos mostra algo muito mais profundo. Esaú não perdeu a bênção por ser ímpio ou por ser uma pessoa ruim. Ele perdeu porque não deu valor ao que ele tinha nas mãos. E aqui está o ponto que quase ninguém ensina, o ângulo que quase ninguém percebe. Esaú não acordou naquele dia com o plano de perder o seu destino. Não, ele acordou apenas cansado demais para lutar por ele, cansado demais para protegê-lo. Para entender a gravidade do que aconteceu, a gente precisa entender o contexto. O que significava ser o primogênito naquela época? Esaú, como o primeiro filho, tinha direito a 3 coisas enormes. Primeiro, a liderança espiritual da família. Era ele quem deveria conduzir a casa nos caminhos de Deus. Segundo, ele tinha autoridade sobre a herança, recebendo uma porção dobrada dos bens. E terceiro, o mais importante de tudo, ele era o continuador da promessa que Deus fez a Abraão. Ou seja, a primogenitura não era só um título, não era só status. Era um chamado divino, uma responsabilidade espiritual gigantesca. Mas Jacó entendia o peso disso. Jacó não era perfeito, longe disso. Mas ele tinha algo que Esaú, naquele momento, não tinha consciência do valor daquilo que era eterno. E então, chegamos ao dia da decisão. A Bíblia diz que Esaú volta do campo completamente exausto, cansado, faminto, fraco. E não há nada de errado em se sentir assim. Todos nós temos dias de cansaço extremo. O problema não é estar cansado. O problema é tomar decisões importantes quando se está fraco. Jacó estava em casa, cozinhando um ensopado. E Esaú, ao chegar, sente o cheiro da comida. Nesse momento, a exaustão e a fome falam mais alto. Esaú não consegue ver a promessa de Deus para o futuro dele. Ele só vê a fome que sente no presente. Ele não pensa no amanhã, nos seus filhos no sul lagado. Ele só pensa no agora, no alívio imediato da sua fome. E é exatamente aqui que o erro fatal começa a ser construído. O que acontece a seguir é um dos momentos mais tristes e reveladores da Bíblia. É o erro que não parece um erro. Esaú diz a Jacó: "Dá-me um pouco desse ensopado vermelho, porque estou faminto." E Jacó, percebendo a oportunidade, responde com algo chocante: "Tudo bem, vende-me hoje o teu direito de primogenitura." Preste muita atenção aqui porque isso é fundamental. Jacó não roubou. Jacó não forçou Esaú a nada. Jacó fez uma proposta, ele negociou. Isso nos mostra que o pecado muitas vezes não está numa armadilha que alguém arma para nós do lado de fora. O perigo real está na nossa fraqueza interna, na nossa falta de vigilância. E o pensamento de Esaú revela tudo. Ele pensa consigo mesmo: "Estou quase morrendo de fome. De que me vale esse direito de primogenitura?" Esse pensamento é a raiz do problema. Quando alguém começa a achar que o futuro que Deus preparou não importa tanto assim, é porque o desespero do presente já o dominou completamente. Esaú troca seu direito de primogenitura, sua herança espiritual, seu destino profético, por um prato de lentilhas. Ele come, bebe, se levanta e vai embora. A Bíblia termina o relato com uma frase terrível: "Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura." Ele não o perdeu. Ele o desprezou. Ele o tratou como algo sem valor. A fome era temporária. Em algumas horas ele teria outra refeição. Mas a bênção da primogenitura era permanente. Era eterna. Ele trocou o que era insubstituível por algo que era totalmente substituível. Ele valorizou o alívio momentâneo mais do que a promessa de uma vida inteira. E o que isso nos ensina hoje? Nos ensina que os nossos momentos de maior fraqueza são os momentos de maior perigo. É quando estamos cansados, frustrados, sozinhos ou com fome, que o inimigo nos oferece pratos de lentilha. Ele oferece um prazer rápido, uma solução fácil, um atalho que parece inofensivo. Ele diz: "Você está tão cansado, ninguém vai ver. Só dessa vez, você está tão sozinho, essa pessoa pode preencher seu vazio, mesmo que não seja da vontade de Deus. Você está tão pressionado financeiramente, esse pequeno desvio aqui ninguém vai saber." Cada uma dessas ofertas é um prato de lentilhas. É uma troca de algo eterno por um alívio que dura segundos. O erro de Esaú não foi sentir fome. Foi deixar que a fome decidisse por ele. O seu maior erro pode não ser o seu maior pecado visível, mas a sua maior exaustão,
a sua maior frustração, o seu maior desânimo, porque é nesses momentos que você fica vulnerável a desprezar as promessas de Deus por qualquer coisa que te ofereça um alívio imediato. A pergunta que eu quero deixar para você refletir hoje é: qual é o prato de lentilhas que tem sido oferecido a você? Qual é a área da sua vida onde o cansaço e a fome estão te tentando abrir mão do que Deus te prometeu? Na próxima parte, nós vamos mergulhar ainda mais fundo nas consequências da decisão de Esaú e como podemos, na prática, proteger o nosso coração para não cometer o mesmo erro. Você não pode perder. Se esta palavra te abençoou de alguma forma, deixe o seu like. Se inscreva no canal para não perder a continuação. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Existe uma verdade dura, mas necessária, que precisamos encarar. Esaú não perdeu a promessa porque Jacó era esperto. Ele perdeu porque subestimou, porque desprezou o que Deus tinha confiado a ele. Pense nisso por um instante. Ele trocou o que era eterno, o que definiria gerações, por algo que acabaria em minutos, um prato de lentilhas. E aqui está a pergunta que dói, a pergunta que nos confronta hoje. Quantas pessoas estão fazendo exatamente o mesmo? Quantos de nós estamos trocando o destino por alívio momentâneo? É uma troca que acontece todos os dias de forma sutis. Trocamos propósito por um relacionamento que nos distrai. Trocamos nossa fé pela aprovação das pessoas. Trocamos nossa identidade por um sentimento de aceitação em um grupo. Trocamos a obediência a Deus pelo conforto da nossa zona de segurança. Trocamos a promessa pelo prazer passageiro. E no momento da troca, parece algo pequeno, parece inofensivo. É só hoje. É só desta vez. É só um prato de lentilhas. Mas o tempo passa. O momento se vai. E a conta inevitavelmente chega. O peso daquela decisão pequena começa a se manifestar de maneiras gigantescas. Mais tarde, o texto bíblico nos mostra um Esaú que finalmente percebe o que perdeu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, ele gritou, chorou alto. Chorou com uma dor profunda. A dor do arrependimento, a dor da perda irreparável. Mas a bênção não voltou. O que ele tinha vendido estava vendido. E aqui está uma das frases mais fortes e sóbrias de toda a Escritura. Um princípio que precisamos entender. Algumas decisões não são punidas. Elas são apenas respeitadas. Deus não amaldiçoou Esaú naquele momento. Deus apenas honrou a escolha que ele fez. Ele disse: eu quero este prato de comida mais do que a minha primogenitura. E Deus disse: ok, a sua escolha está feita. Isso é forte demais para ser ignorado. É pesado, porque muita gente vive com a ideia de que o arrependimento sempre desfaz a consequência. Mas nem sempre é assim. O arrependimento genuíno, sim, ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Ele nos reconecta ao Pai. Mas ele não apaga, magicamente, todas as consequências de uma decisão mal feita. Esaú se arrependeu, ele chorou, ele sentiu a dor. Mas ele não recuperou a primogenitura. Aquele direito havia sido transferido. Por quê? Porque Deus respeita tanto o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher, que ele não força nem mesmo uma bênção sobre nós. Se você diz não quero, ele respeita o seu não. Ele não vai te obrigar a receber o que você mesmo rejeitou. Agora vamos trazer isso diretamente para o nosso coração. Talvez hoje você esteja cansado, emocionalmente exausto, espiritualmente fraco. E eu preciso te dizer, é exatamente por isso que este é o momento mais perigoso para você tomar decisões importantes. Porque as decisões que são feitas na fome, seja ela física ou emocional, geralmente vendem o que é eterno por algo que passa rápido. Quando estamos famintos, um prato de lentilhas parece um banquete. Quando estamos carentes, qualquer atenção parece amor. Quando estamos sozinhos, qualquer companhia parece um porto seguro. Não decida quando estiver ferido. Não decida quando estiver carente. Não decida quando estiver se sentindo sozinho demais. Nestes momentos, a sua perspectiva está distorcida. O que você precisa fazer é esperar, é orar, é respirar fundo e buscar a clareza de Deus. A promessa que Deus tem para você vale muito mais do que o alívio imediato que o mundo oferece. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida agora. Deus não te trouxe até aqui, não te sustentou em tantas batalhas, para você chegar na reta final e trocar o seu destino por migalhas. O que Ele colocou nas suas mãos é infinitamente maior do que a tentação que tenta te seduzir. Agora, não venda a sua fé, não venda o seu chamado, não venda a sua identidade por um prato de lentilhas, seja ele qual for. Lembre-se sempre, o ensopado acaba. A promessa permanece para sempre. Se essa palavra te acordou de alguma forma, se em algum momento você se viu na história de Esaú, se você percebeu que está em risco de fazer uma troca ruim, eu quero que você tome uma decisão agora. Escreva aqui nos comentários: eu não troco meu destino. Declare isso. Isso não é só uma frase para um algoritmo. É uma decisão. É um decreto da sua alma. É um posicionamento diante de Deus e do mundo espiritual. E se você quer continuar recebendo mensagens que te mantêm firme na promessa,
que te fortalecem para não fazer trocas ruins, inscreva-se agora no canal Fé que Inspira e ative as notificações. Aqui a gente não alimenta a fome do momento. A gente protege o destino eterno. Que Deus te abençoe e te guarde.